Queridos irmãos e irmãs, toda unção sagrada é feita em vista de uma missão pela causa do reino. Por isso, a unção do Santo Crisma, com o Santo Crisma, do sacramento da confirmação, é o momento que indica em que os crismandos serão ungidos para serem discípulos e discípulas do Senhor Jesus, ou confirmados na fé do batismo que receberam. Mas toda unção, ela tem sim sempre uma marca do divino na realidade humana. Quando nós fomos batizados, fomos ungidos com o óleo dos catecúmenos no peito, acolhidos na comunidade de fé e renascidos pela graça e água do batismo como filhos e filhas de Deus. Hoje, os crismandos também receberão, através do sacramento da confirmação, o Espírito Santo Paráclito e os seus 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza, ciência, piedade e temor, para que, como peregrinos de esperança, possam assumir a missão de missionários, discípulos de Jesus Cristo no mundo em que vivemos. Como povo de Deus a caminho, estamos celebrando o ano santo do Jubileu da Esperança. E como peregrinos de esperança, precisamos entender que a fé é uma estrada para percorrer. Sem jamais perder a meta, nos recordava com frequência o nosso saudoso Papa Francisco. Peregrinos sem meta não chegam a lugar nenhum, não têm destino, não têm objetivo. Gasta a vida sem chegar a um destino planejado ou programado. Nós vivemos, queridos irmãos e irmãs, num mundo onde praticamente todos estão conectados pelas plataformas digitais, nos meios de comunicação, mas infelizmente muitos desconectados nas relações humanas, em família, na comunidade e também com Deus. Queridos crismandos, vós viveis esta realidade de estarem conectados na rede. No entanto, não permitais que a conexão digital vos mantenha desconectados das relações familiares e sociais, da conexão com Deus. Porque sem essa conexão com Deus, corremos o risco de estarmos conectados com o mundo, mas sofrendo de um terrível vazio interior, de solidão, que nos leva a perder o sentido da vida, carecendo de relacionamento humano, de afetos, de ternura. Deveis vos servir das tecnologias com sabedoria e não permitais que a tecnologia se sirva de vós ou vos escravize. É necessário um senso de humanidade no trato com os outros, cultivando uma inteligência emocional, espiritual, afetiva, social e ecológica. A este respeito, temos diante de nós um exemplo muito atual de santidade do nosso tempo. São Carlos Acutis, um jovem que não se tornou escravo da rede, antes a utilizou como habilidade para o bem. São Carlos Acutis uniu a sua linha de fé à paixão pela informática, algo tão bonito. Toda invenção é bonita quando bem utilizada a serviço da vida. Ele criou, por assim dizer, um site sobre milagres eucarísticos e fazendo da internet um instrumento para evangelizar, para tocar o coração de outros jovens, para envolvê-los numa caminhada de vida espiritual, para tirá-los do isolamento social, mas também do isolamento comunitário, da desconexão com Deus,
fazendo-os sentirem-se amados por Deus. A sua iniciativa nos ensina que o digital é educativo quando não nos fecha em nós mesmos, mas nos abre aos outros, guiando quando não te põe no centro, mas te concentra em Deus e nos outros. Queridos irmãos e irmãs, como povo de Deus a caminho, estamos participando desta solene celebração eucarística e a Igreja nos convida para participarmos da festa litúrgica da dedicação da Basílica de Latrão ou de Basílica Lateranense, dedicada ao Cristo Salvador, que é a catedral da Diocese de Roma, a catedral do Papa. Esta celebração litúrgica nos oferece a oportunidade de refletirmos sobre o próprio mistério da Igreja e, portanto, se torna uma oportunidade de grande riqueza para a nossa caminhada espiritual de peregrinos de esperança. É oportuno recordarmos que a Igreja de Roma, pelo testemunho e o martírio de Pedro e Paulo, assume na história o papel de guia e de referência para todas as igrejas. Aquele espaço sagrado, portanto, é reconhecido como a mãe de todas as igrejas, porque é a mais antiga de todas as basílicas romanas e sede do bispo de Roma, que é o Papa. Ela assume para todas as igrejas do mundo um papel importante no anúncio do Evangelho e simboliza o princípio da comunhão e da unidade, com o sucessor do apóstolo Pedro, devendo ser de referência para todos. Quando falamos de igreja, podemos ter presente o edifício no qual se reúnem os fiéis, mas também o povo reunido pelo Espírito Santo, para prestar culto a Deus, e por isso é capaz de tornar presente o Senhor e nele o Pai. Na antiga aliança, o edifício sagrado era o lugar onde a divindade habitava e era chamado o templo. Lugar de encontro, o lugar onde o homem eleva a sua oração a Deus, onde Deus se aproxima do homem, ouvindo a sua oração e o socorrendo onde ele se encontra. Desta forma, o templo assume o papel de casa de Deus e casa do povo de Deus. E dedicar, consagrar um lugar a Deus é um rito de todas as religiões, porque significa reservar a Deus um lugar onde dar-lhe honra e glória. Para o evangelista São João, Jesus é o verdadeiro templo. É nele que podemos adorar a Deus em espírito e verdade. À luz da sua Páscoa, os discípulos históricos de Jesus puderam finalmente compreender aquela palavra misteriosa que Jesus pronunciou, segundo o texto do Evangelho de João que ouvimos: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele afirma, o evangelista falava do templo do seu corpo. Jesus não veio destruir ou abolir o templo, mas cumprir o seu significado no seu próprio corpo. Portanto, em toda a sua existência humana, a carne do seu acontecimento histórico é aquele de Jesus, e aquele de Jesus é um corpo filial com vida de filho. O corpo de Jesus é o lugar em que devemos procurar Deus, nos seus gestos, nas suas palavras, na sua vida, mas tudo isso é visível somente no ato dos fiéis que se reúnem em seu nome. Ali onde eles se encontram, Deus está presente. E é por isso que celebramos a memória da dedicação dos espaços sagrados.
onde o encontrar-se como povo de Deus a caminho e peregrinos de esperança é contínuo e constante. Eis o significado autêntico do gesto que Jesus cumpre quando expulsa todos do templo. Fazer do templo uma casa de comércio significa fazer de Deus um comerciante. Mas Deus não é um comerciante. Ele é o Pai. E se Deus é o Pai, o lugar onde Ele mora não é um mercado, mas uma casa. Preservar o significado do templo significa defender o verdadeiro rosto de Deus. E por outro lado, ter a justa intuição do mistério de Deus, como somente o Filho pode ter. E Ele nos ensina a estarmos de um jeito diferente no templo. Por isso o corpo de Jesus pode ser chamado templo, porque naquilo que o seu corpo viveu, que podemos tocar e ver a presença de Deus. Nos seus gestos de cura e partilha, nas palavras que abençoavam, no falar do amor do Pai, nas lágrimas e principalmente na partilha do destino de todos os seres humanos, em particular nas vítimas, despojadas, violentadas na sua dignidade humana e divina em tantas realidades da nossa sociedade, por guerras, por fenômenos da natureza, mas acima de tudo pelo ódio e a indiferença à vida dom de Deus. No corpo restituído à vida, Deus está presente. Queridos crismandos, não tenhais medo. Não tenhais medo de serem discípulos e discípulas do Senhor Jesus na realidade de hoje, com todas as provações em que a fé é submetida no nosso mundo, muitas vezes ridicularizada, desprestigiada. Mas recordam vocês que essa mesma situação passou o Senhor Jesus quando veio anunciar o reino. Passaram os discípulos quando saíram depois de Pentecostes para anunciar o Evangelho ao mundo. Passaram os santos e os mártires que na fidelidade ao Senhor entregaram a vida, mas sem renunciar à fé no Senhor Jesus. Por isso não tenhais medo de viver a vossa fé, de testemunhá-la, de cultivá-la, através da palavra de Deus, através da Eucaristia, mas através também de uma vida de oração que vos coloque em comunhão com o Senhor. E quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente está também em comunhão com a comunidade. Porque não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os irmãos que conosco caminham e peregrinam nesse mundo, muitas vezes feridos no corpo e na alma pelas realidades da vida. Ser povo de Deus peregrino é ter uma meta, é ter aquela esperança de um dia poder estar na casa do Pai para receber o abraço da sua misericórdia que nos envolve, para participar do banquete da vida. Por isso o povo de Deus peregrino sem destino não chega a lugar nenhum. Cultive no coração de vocês a força da fé e da esperança, olhar de transcendência para o alto, para que possais também um dia estar vivendo na glória da casa do Pai. Estimados irmãos e irmãs, nesta solene celebração litúrgica da dedicação da Basílica de São João do Latrão, da Catedral do Papa, podemos reconhecer não somente o espaço de encontro e de celebração da fé, mas também o mistério do qual participamos como povo de Deus a caminho e peregrinos de esperança. Com o nosso corpo capaz de hospedar a presença de Deus,
e as nossas relações capazes de transmitir a vida e a salvação. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante.